Muito bem, gente, voltando, a gente terminou aqui a parte de combustíveis fósseis. Agora a gente vai falar do carvão mineral, não confundir com vegetal, é diferente e a tia vai te explicar aqui, olha. É formado por fósseis, então a gente sabe o que é fóssil, a gente já estudou isso lá no capítulo 5, tá? Então, ó, é formado por fósseis de grandes árvores soterradas há milhões de anos, a pressão, que é uma força, tá? Das camadas de sedimentos sobre os vegetais, forçou sua decomposição e a transformação em carvão mineral. Ele não deve ser confundido com o carvão vegetal, que é resultado da queima de troncos de árvores. O carvão mineral ele levou anos para ser formado, tá? E no livro de vocês vem trazendo aqui todo esse esquema que a gente vai acompanhar agora. Então a gente teve aqui, ó, acumulação de restos de plantas, decomposição formando a tufa, transformação da tufa em um ambiente pobre de oxigênio, dando origem assim ao antecessor do carvão betuminoso, que é o lignito, formação de novas camadas de solo, transformação do lignito em carvão betuminoso, rico em carbono, que é um elemento químico, formação do carvão mineral, tá? Com uma porcentagem ainda maior de carbono. Então aqui eu tinha uma quantidade de carbono e para cá eu tenho uma quantidade de carbono maior. Muito bem. Aonde que o carvão mineral é utilizado? Nas termoelétricas e siderúrgicas, tá? As termoelétricas elas são responsáveis aí pela produção de energia elétrica. Então, além disso, também pode ser utilizado na fabricação de produtos químicos, como os solventes. Entretanto, isso vocês podem marcar também. Entretanto, sua utilização pode apresentar alguns riscos, liberação de gases tóxicos provenientes da queima e poeira negra acumulada nas minas, poluem a atmosfera e podem provocar doenças graves, doenças respiratórias, tá? E aumentar aí o índice de poluentes no ambiente. Então, gente, aqui, tudo bem, a gente tem uns nomezinhos que são mais diferentes, mas dá pra gente ir bem. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte: carvão mineral ele surgiu de plantas, ó, há anos atrás. Então houve uma pressão ali naquele local, tá? Nos sedimentos que forçou a decomposição desse material e ao longo dos anos eu chego a um carvão mineral com um percentual aí considerável de carbono, que é o C, tem como símbolo a letra C. Um outro recurso mineral muito importante, que com certeza você já ouviu falar, é o petróleo. Aqui dentro do petróleo, o petróleo é um líquido escuro. Dentro dele nós temos esses derivados aqui, tá? Parafina, asfalto, óleo lubrificante, combustível, querosene, que é o combustível do avião, a gasolina, o gás natural, tá? Então, como é que o petróleo ele é formado? Também ao longo de anos. Assim como o carvão mineral, o petróleo ele foi formado ao longo de anos, tá? Então, aqui, há milhões de anos, os vestígios de seres vivos que constituem a matéria-prima do petróleo foram sendo aqui decompostos até formar esse material que nós temos hoje. Tá? E são regiões assim bem profundas mesmo. Então acompanhe aqui comigo, ó. Há milhões de anos, os vestígios de seres vivos constituíram a matéria-prima do petróleo. Ao longo do tempo, esses vestígios foram sendo soterrados por camadas de sedimentos. A decomposição da matéria orgânica originou substâncias que se infiltraram nas rochas até ficarem retidas em rochas impermeáveis. Essas substâncias deram origem ao petróleo e ao gás natural, que também ficaram retidos nas rochas. Então é por isso, por ter ficado retido nas rochas, é por isso que a gente hoje em dia tem todo um tipo de tecnologia bem difícil, bem delicada para poder retirar o petróleo de toda essa camada de rochas. Por quê? E é um processo muito delicado de ser feito, deve ter muito cuidado, porque o petróleo ele é tóxico ao meio ambiente, ele pode causar danos aos animais
e a toda a região por ele afetada. Bom, gás natural, inodoro, sem cheiro e incolor, formado pela mistura de derivados de combustíveis fósseis, principalmente petróleo. É muito utilizado como combustível em indústrias, fogões, fornos, aquecedores e automóveis. Seu uso está em expansão no Brasil. A extração de gás natural e petróleo pode ser feita em solo, mas no Brasil grande parte das plataformas encontram-se em mar, tá? Bacia de Santos e por aí vai. A gente, além da plataforma, nós temos navios que ficam aqui em volta para poder dar suporte e fazer com que não haja um vazamento de petróleo, com que não haja um dano ao meio ambiente, tá? A gente viu, infelizmente, não acho que há 1 ou 2 anos atrás, o que o vazamento de petróleo causou, vários animais morrendo, a água totalmente, foi ano passado, a água do Nordeste manchada, muitos animais e corais tendo problemas de desenvolvimento, morrendo por conta disso. Então é um problema muito grande. A Anvisa geralmente fiscaliza isso muito, muito de perto para impedir que haja qualquer tipo de acidente com o petróleo, porque o petróleo ele é ótimo porque ele oferece vários derivados importantes para o nosso dia a dia. Por outro lado, ele é tóxico ao meio ambiente, então ele não pode entrar em contato com o meio ambiente, tá? Porque ele danifica os organismos, ele não se dissolve na água, então ele é muito complicado se entrar em contato com qualquer coisa que esteja à volta dele, que ele não se dissolva, tá? Então ele é venenoso para os animais e muito ruim para a água também, tá? Para a água dos mares também. E em meio a isso, nós temos os recursos renováveis e não renováveis. Recurso renovável é aquele que eu consigo repor na natureza, tá? Então aqui, olha, é interessante que vocês marquem também, ó. Recursos renováveis, recursos naturais que podem ser rapidamente repostos pela natureza. Então, por exemplo, a tia vai apresentar energia eólica, que é a energia que a gente vai pegar como a fonte ali os ventos. Então, exemplo de energia renovável. Não renovável, marquem também. Ao serem retirados do ambiente, são consumidos muito mais rapidamente do que é reposto naturalmente. Então, eu posso consumir e não conseguir repor, tá? A uma velocidade muito grande não conseguir repor. Então, por exemplo, o petróleo, ele é um recurso não renovável. Então, marquem aqui quando ele diz assim, recursos naturais que ao serem retirados do ambiente são consumidos muito mais rapidamente do que a natureza é capaz de repor. Se os padrões de consumo atuais não forem revistos, com o tempo esses recursos vão acabar. É o caso do carvão mineral, do gás natural e do petróleo, que demoram milhões de anos para se formar. Tá bom? Então lembra lá no início do slide, o consumo da roupa, que você pode pensar que não tem nada a ver diretamente com os recursos naturais, mas tem, eu preciso de energia, para uma fábrica de roupa eu preciso de combustível para as máquinas, eu preciso de combustível para os automóveis conseguirem fazer o transporte, eu preciso de energia elétrica. Então, quando a gente consome objetos e coisas de maneira mais consciente, nós estamos colaborando também para o bem-estar do nosso planeta, tá bom? Bom, a gente vai falar dos recursos naturais, agora das energias renováveis. Então, a gente tem a hidrelétrica, ela é renovável, só que tem algumas situações aqui que eu vou te mostrar. Por enquanto, vem aqui e marca comigo. É a fonte de energia elétrica mais utilizada no Brasil, graças ao relevo e à grande quantidade de rios no território. Nas hidrelétricas, a água precisa ser represada em grandes lagos para que a sua queda movimente as turbinas, gerando energia elétrica. Porém, essa forma de obtenção de energia prejudica o meio ambiente,
uma vez que, para regressar à água, é preciso alagar grandes regiões, provocando a migração de pessoas e a morte de muitos animais e de espécies vegetais que ali vivem, tá? Então, embora seja muito utilizado no Brasil, causa impactos ambientais muito fortes. Agora a gente vem para a energia solar. Muitas casas já utilizam energia solar, tá? Alguns lugares já possuem esse tipo de energia. Gostaria que vocês marcassem também uma energia cara, mas que a longo prazo vale a pena, né? Economicamente falando também. É obtido por meio de placas metálicas que captam a energia solar e transformam em energia elétrica. Energia eólica é produzida por meio de hélices de turbinas gigantes movidas pelos ventos. São indicadas para regiões onde há ventos constantes. Em Natal, lá no Nordeste, eles trabalham bastante com essa fonte de energia, tá? É um local que venta bastante. Energia da biomassa não é aquele negócio lá que a gente usa para fazer brigadeiro, não, tá bom? Olha aqui o que é e marca aqui comigo. É obtido por meio da queima de matéria orgânica, como troncos, bagaços de cana-de-açúcar, lixo. Embora seja considerada uma fonte de energia limpa, a queima desses produtos também pode liberar gases poluentes na atmosfera. Infelizmente, pode sim, como aumentar a concentração de gás carbônico, de metano também, tá? Energia geotérmica é produzida a partir do calor das camadas mais profundas do planeta. Esse calor proveniente do interior das rochas é utilizado para aquecer a água e o vapor produzido abastece usinas termoelétricas. Outra possibilidade é a utilização de geysers, fontes de vapor de origem vulcânica presentes no interior da Terra, que frequentemente entram em erupção. Esse vapor é canalizado e abastece usinas termoelétricas, mas também não é viável para todo tipo de região, tá? do planeta. Mas também é uma fonte de energia interessante de ser utilizada. Bom, para a próxima bateria de aula, a gente vai ter resolução de exercícios e eu espero você nas aulas online e vou deixar também uma parte dos exercícios aqui gravados, porque é uma parte a gente já vai fazer online, tá bom? Um beijo, gente, e até a próxima aula.